Fala, meus camaradas, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Barros, eu sou advogado e hoje nós vamos analisar a música A Lágrima da Rosa, do cantor, do rapper Eduardo Tadeu. Ele lançou recentemente um videoclipe cinematográfico muito bem feito, muito bem organizado sobre essa música, que é uma música que tem uma temática muito sensível, que é a temática do estupro, da violência contra a mulher, do machismo, do patriarcado, da cultura do estupro. Tudo isso já são temáticas que são abordadas nas músicas de Eduardo há muito tempo, desde a época do Facção Central, mas que ele tratou especificamente, de forma muito enfática, nesse videoclipe e nessa música chamada A Lágrima da Rosa, pessoal. A música é muito pesada, as músicas de Eduardo são sempre pesadíssimas, né? No videoclipe, nos livros, ele sempre traz essa vertente realmente do mundo real. Ele quer nos trazer para a realidade o tempo todo, ele não quer esconder nada da gente. E às vezes esse fato pode ser muito custoso, no sentido de que a gente é colocado o tempo todo, através e mediante as suas músicas, na realidade. Pessoal, eu já adianto aqui que, se puderem, se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem para que a gente possa estar melhorando, aprimorando cada vez mais o canal. Conto muito com o apoio de vocês, certo? Não se esqueçam, curtam aí, porque vocês podem esquecer aí e tal, então é bom aproveitar o momento. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, vamos pra frente, viu, pessoal? Então vamos lá, tanto no videoclipe, né, quanto na música, obviamente, ele traz já uma cena onde a mulher chega entrando aos prantos, com roupas rasgadas, arranhões sangrando, e uma cena realmente de violência brutal, certo? Então isso tudo está no videoclipe, ele não escondeu nada. Eduardo não tem essa de tergiversar, ele é direto, ele é enfático, ele não esconde, certo? Então, no videoclipe tem lá, o cara fica espantado com tudo que aconteceu, e eu quero trazer, eu vou analisar algumas partes aí da música, sobretudo, da letra da música, até porque Eduardo traz muito um viés jurídico, sempre trouxe, agora que ele é advogado, portanto meu colega, né, ele é um advogado criminalista, vai trazer cada vez mais, né? Então ele sempre explica, mas talvez algumas pessoas não entendam, porque ele pode colocar em códigos, abreviações, coisas desse tipo, né? Então pode não ficar lá muito claro para todo mundo, né? Então começa assim, a mulher chegando toda vítima de um estupro, toda violentada, resumindo, né? E aí eu destaquei alguns pontos que são bastante interessantes, a música como um todo, né, pessoal? Mas alguns pontos especificamente, sabe? Então vamos aqui. Narra que por exemplo, na terceira estrofe aqui, né, o terceiro parágrafo, ele fala com a descrição de um cara branco, com a roupa toda suja, procuro rua por rua, mas não acho o filho da P. Né? Não vou xingar porque eu estou começando agora, então não tenho ainda nenhum apoiador, vou tentar evitar xingamentos aqui. Não tenho apoiador, não tenho o apoia-se aqui para o pessoal dar uma ajudada no financiamento ainda, né? Nem recebo nada do YouTube, então vou evitar algumas palavras. E aí veja, ele diz, procuro rua por... Com a descrição de um cara branco, com a roupa toda suja, procuro rua por rua, mas não acho o filho da puta. Volta e vamos pro DP, pro BO, ser registrado com perguntas tipo: você não incentivou o ato? Pérola Python, psicologia empregada, pra que a vítima traumatizada não se sinta culpada. Do tipo, aí começa mais aqui ele criticar o sistema. Que ele critica que sistema, pessoal? O sistema capitalista, que é o sistema que perpetua, que perpetra e dá vazão a esse tipo de preconceito, a esse tipo de cultura brutal. É num sistema capitalista que isso acontece e que é legitimado. A cultura do estupro é legitimado mediante uma cultura capitalista, que objetifica a mulher. Mas já eu vou chegar nesse campo aqui, pessoal. As perguntas que a mulher escuta lá no DP, segundo Eduardo aqui, né? Do tipo, você não incentivou o ato? Aí ele fala, Pérola Python, psicologia empregada, para que a vítima traumatizada não se sinta culpada. Certo? Então, ele já começa nessa crítica aqui, como eu pontuei
em algumas questões aqui já, né? Ou seja, a cultura do estupro, capitalismo. Porque o que é isso? O que é que isso representa, pessoal? É você inverter os valores, inverter aquilo que você deveria, na verdade, visar, que era proteger a mulher, você inverte isso, culpabiliza a mulher. Então, o estupro, e no ato da investigação, no ato que a mulher deveria ser acolhida após sofrer violência tão brutal, ainda passa por situações constrangedoras como essas. Ele não está inventando nada, é uma realidade mesmo. Tanto o estupro acontece, infelizmente, como, por exemplo, a mulher ser destratada depois de passar por uma violência tão brutal, por um crime tão bárbaro, certo? De uns parentes, de uns amigos, um deles deu a dica: fala com a disciplina. Só assim vira cinza, só assim tem justiça semanas depois do teste de... Rapaziada, para resolver por outros meios, porque nas músicas de Eduardo, pessoal, já adianto, talvez vocês não tenham pego aqui exatamente essa visão, certo? Ele está sempre advogando no sentido de que não devemos confiar nas instituições, porque as instituições servem ao grande capital, porque são instituições capitalistas e que não servem ao povo, não estão para atender as demandas do povo. Eduardo sabe muito bem disso, ele denuncia. Então, quando ele fala da disciplina, quando em outras músicas ele fala, por exemplo, de atitudes, de ações diretas mesmo da população, ele não está incentivando a violência por incentivar a violência, ou ele não está sequer incentivando a violência, ele está incentivando a rebeldia, uma reação. Lembra daquela frase lá de Malcolm X, segundo a qual não confunda a violência, né, do opressor com a revolta do oprimido? É mais ou menos nessa pegada. E Eduardo também tem uma veia muito de Malcolm X, essa veia revolucionária da rebeldia, certo? Então só assim vira cinzas, só assim tem justiça. Semana depois o teste de gravidez deu positivo, graças a Deus. Nesse caso o aborto é permitido. O que é que ele está falando aqui? Porque no caso a gente tem lá no Código Penal o artigo 128, inciso 2 especificamente, que trata, que permite o aborto nesse caso, né? Que a gente sabe, na verdade não sei se vocês sabem, que são basicamente 3 hipóteses, certo? Que é para salvar a mulher, isso está lá no artigo 128 do Código Penal, certo? Quando for feto anencéfalo, nesse caso, enfim, a gestação, né, de fruto de um feto anencéfalo, segundo decisão do STF, e no caso de gravidez resultante de estupro. Então é isso que ele está falando aqui. Nesse caso o aborto é permitido. E onde que isso é permitido? Artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Deixa eu ver algumas outras questões. É muito pesado aqui, ele fala, né, 28 dias de massacre físico e emocional, tomando 6 comprimidos, né, ou seja, todo o tratamento que a mulher tem que fazer para que não seja diagnosticada, né, com alguma doença, alguma doença sexualmente transmissível, né, algo nesse sentido. E aí ele pergunta, né? A luta contra HIV, hepatite B, tem dó do Jack retalhado no CDP. É porque sua mina não abortou, combateu DST. Na TV a notícia de um maníaco detido. Quando ela viu não teve dúvida, era o pervertido. Manhã seguinte, reconhecimento no distrito. É o número 3 delegado, não esquece esse rosto. O que é o CDP? É o Centro de Detenção Provisória, um dos presos provisórios. O CDP, né? Centro de Detenção Provisória, que é onde presos provisórios se encontram, né? Aguardando julgamento. Porque Jack, vocês devem lembrar, né? Jack estripador que assassinava mulheres, mutilava e coisas desse tipo, ou seja, que era uma crueldade imensa, especificamente contra mulheres e mulheres pobres, né? No caso de Jack. Então ele pergunta isso, tem dó do Jack retaliado no CDP, certo? Por quê? Porque isso está no clipe, né? Um Jack chegando no CDP ou qualquer centro penitenciário de detenção, algo nesse sentido, ele vai sofrer, porque ninguém perdoa. Ninguém perdoa o cara que comete esse crime, certo? Então na TV a notícia de um maníaco detido, ele narra aqui. Quando ela viu, não teve dúvida, era o pervertido. Então a mulher identifica quem fez e tal, e ao longo da música, do clipe, ele vai trazendo como a ação direta, no caso do marido revoltado, é muito importante, e
como mexe com a pessoa, né? Com o psicológico de todos. É do marido que está envolvido porque realmente não quer que sua mulher passe por uma situação tão brutal, tão nojenta, tão abjeta, né? E a mulher muito menos, né, pessoal? Então é uma revolta que a gente tem que é gritante, é uma revolta e que infelizmente é legitimada por alguns, né? Lembra lá, você não merece ser estuprada, coisa desse tipo, né? Legitimada por alguns mandatários, certo, pessoal? E a sua dor, a violência sexual começa no fio-fio, no assédio do gostosa tão frequente no Brasil, no patrão que se aproveita da posição despótica pra molestar a empregada com piada erótica. Respeite a liberdade sexual da mulher. Não é não, porra, ela só transa se quiser. Castração química, ideia muito humanista, prefiro aberração. Esquartejada viva, sou favorável ao linchamento de todo abusador. Amarrar no para-choque, pisar no acelerador. Não é psiquiatria forense, é opinião minha. Não faz sentido a ressocialização de um champinha. Não chora. O Champinha é um notório estuprador, né? Tá preso ainda, internado, em tratamento, coisas desse tipo, né? E ficou muito famoso aí, cometeu, estuprou, matou, enfim, né? Barbaridade também. E vocês percebam, quando ele diz, né, que a violência sexual começa no fio-fio, no assédio do gostosa, no patrão que se aproveita, é toda essa estrutura que ele está falando, que é de um mínimo detalhe até chegar também ao ponto de alguém que tem uma posição hierarquicamente superior. Eu falei em um vídeo, mas foi um vídeo que eu postei só no Instagram, quando eu comentei do caso daquele médico estuprador. Estava falando sobre isso, como no caso dos estupros, eu vou deixar link aqui na descrição comprovando algumas pesquisas que comprovam como é muito comum que a violência sexual contra a mulher seja causada e ocasionada por situações de poder, certo? Então tem uma situação de poder, por isso que eu digo que é o capitalismo também que legitima isso, a literatura já diz isso, certo? Engels, por exemplo, já dizia isso há muito, lá na origem da propriedade privada, da família, do Estado, por exemplo, entre outros, que tem uma relação de poder, hierárquica, portanto, e de proximidade. É um patrão que abusa da empregada, é o pai que abusa da filha, é o tio que abusa da sobrinha, e por aí vai. Uma relação tanto de proximidade, mas de poder, que tem uma questão também do homem querer se impor através da violência sexual. Tudo ligado à cultura do estupro e ao sistema patriarcal que legitima tudo isso mediante o capitalismo. Por que isso? Porque o capitalismo objetifica as mulheres, ou seja, trata as mulheres como objeto. É interessante para o capitalismo, para que se venda o corpo das mulheres, para que os grandes capitalistas obtenham lucros através da venda de corpos, e de corpos femininos, que são o tempo todo sexualizados, portanto, tratados como objetos. É disso que ele está falando aqui. E Eduardo Tadeu, acho que vocês que acompanham aqui devem saber muito bem que ele tem muita base teórica, concreta, prática, para sustentar isso aqui, certo? Então ele fala aqui, né, depois, esse é o país da cultura do estupro, que diz que dependendo da roupa, o abuso é justo. Lembra essa situação? Culpabilizar a mulher. É isso que a cultura do estupro faz. Que o juiz não vê violência nem constrangimento se ejacularem na passageira a qualquer momento. Isso vocês devem lembrar daquele caso notório também do cara que ejaculou uma mulher, eu acho que no ônibus, né? Foi no ônibus, né? E para a lei, porque as vias institucionais também são muito frágeis, ele vai passar por isso agora, já passar, porque via, né, no caso o Fátima Tadeu já era advogado, então ele via, já via antes também, né, mas vendo nessa via institucional mais prática realmente, como as leis legitimam determinadas atitudes, como é muito dificultoso, às vezes para punir crimes como esses, por exemplo, como juízes e juízas não conseguem enxergar esses detalhes que só a gente que vive mais a realidade concreta e que sabe
aquilo que o povo passa realmente consegue enxergar, entendeu? Então, porque o judiciário é muito composto por uma casta social, que virou burguesia também, ainda que pequeno burgueses e coisa desse tipo, mas que não estão dentro da realidade do povo, da maioria do povo. Eu me refiro aqui a juízes, promotores. Esse pessoal não consegue enxergar de fato a realidade do povo. Alisson Mascaro, nos seus livros, traz isso com muita... em suas palestras e aulas. Vejam Alisson Mascaro, leiam Alisson Mascaro, fundamental. Traz isso com muita propriedade, pessoal. Então é isso. Leste em trem, ônibus, metrô, 50 metros cruzando as agressões não relatadas, que a vítima não denuncia por estar envergonhada. Hoje o objetivo... Mais um dado, que Eduardo também ele traz muitos dados, pessoal. Ele tem muita base, muito estudo. Então a gente tem que estar atento, tem que estudar. Tem que estudar, pessoal. Não adianta não. Às vezes a gente vê ele um dia de estar no podcast de Ferrez até falando que tinha gente que não entendeu o posicionamento político dele, coisas desse tipo. Não dá pra você gostar de rap e ser de direita, pessoal. Principalmente um rap revolucionário como Eduardo Tadeu. Então vamos ter calma. Vamos ter calma. Não dá não. É isso, porque os números já são gritantes. E ainda existem diversas subnotificações e outras tantas que não são notificadas por uma situação de constrangimento que a mulher passa, além do crime já que foi vítima, ainda passa por um constrangimento a posteriori, ou seja, depois de tudo isso. É violência atrás de violência, pessoal, infelizmente. Ele fala hoje objetificação feminina disseminada resultará em 130 mulheres estupradas. Hoje, segundo os dados do governo difundidos, vão acontecer 10 estupros coletivos. O artigo 213 é de 6 a 10 anos. Em 4 insetos deve estar na rua desfilando. Mais um dado que ele traz aqui, eu vou deixar as referências aqui de dados sobre os números dos estupros aqui no Brasil, certo? E aqui o bicho pega, o negócio é feio mesmo. Então, ao mesmo tempo, ele está falando aqui do artigo 213 do Código Penal, que é o artigo que tipifica o crime de estupro, que estabelece pena de 6 a 10 anos, só que num regime progressional, ou seja, a pessoa vai conseguir, o criminoso no caso, ele vai progredir de pena, e aí ele estipula aqui mais ou menos de coisa de 4 anos, né? Vai depender, claro, de situações aí envolvendo até a lei de execução penal, o cálculo que vai ser feito, tudo, né? Mas ele traz o que? Em 4 anos o inseto deve estar na rua desfilando. Por quê, pessoal? Porque as vias institucionais, sobretudo para crimes dessa natureza, de colarinho branco, são muito fragilizadas. Porque o Código Penal ele tem um viés também que atende a uma estrutura capitalista que é patrimonial, de visar o patrimônio, de você defender o patrimônio. E não as pessoas, não defender vidas, não defender a dignidade sexual da mulher, por exemplo. O sistema capitalista não se preocupa com isso. E Eduardo, como vocês devem saber, quem acompanha, ele é um notório anticapitalista. Fala de Marx, nas suas músicas. Bota o anarquismo também, com Bakunin. Certo? Então, ele é um anticapitalista ferrenho. A gente tem que ter essa noção que o rap, sobretudo o rap de Eduardo Tadeu, é um rap notoriamente anticapitalista. Certo? Não dá pra querer viver em um regime como esse e ao mesmo tempo gostar do rap de Eduardo Tadeu, das músicas. Não dá. Isso, vi o cuzão deixando seguro e acertei 15 tiros. Peguei 18 no homicídio qualificado. Mas foda-se, o que interessa, meu amor foi vingado. E aí, né, no final o cara mata, na música aqui, né, no clipe, o cara mata de forma violenta mesmo, da forma que a pessoa achou que deveria, que foi merecido. Mata o algoz da sua esposa. É isso. Então, camaradas, reflexão é essa. Por favor, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, vamos ajudar essa luta que é muito importante. Eduardo Tadeu é um dos maiores pensadores
contemporâneos aqui do Brasil, que sem dúvida já escreveu seu nome na história. A Lágrima da Rosa é uma música fundamental, é uma música histórica, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.